Meus amigos, Santos, litoral de São Paulo, tem sido notícia em relação às mortes envolvendo policiais e criminosos. O autor dos disparos que resultou na morte do policial da Rota, Samuel Wesley Cosmo, foi preso em Minas Gerais. A morte do policial motivou nova etapa da operação na Baixada Santista contra o crime organizado, que já resultou na morte de ao menos 20 pessoas. A prisão de Kaique, de 21 anos, conhecido como Chip, foi anunciada pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. A gente está vendo aqui, para quem nos acompanha por imagens, exatamente a imagem da operação da Polícia Militar na Baixada Santista, que resultou, infelizmente, na morte do soldado Cosmo da Polícia Militar de São Paulo. É exatamente neste momento em que ele era surpreendido, ali a poucos metros, talvez a 2 metros, ele leva um tiro desse senhor aí que estava procurado, Kaique Coutinho do Nascimento, vulgo Chip, e que foi localizado lá em Minas Gerais. Este rapaz aí é o que atira, é suspeito de ter atirado no policial militar que faleceu, policial da Rota. Interessantemente, Palumbo, uma atuação da Polícia Militar vizinha, do outro estado. Aí as polícias trabalhando conjuntamente. Aí a gente está vendo imagens exatamente dos policiais militares lá de Minas Gerais anunciando esta prisão, né? Eles estão mandando um recado, fizeram inclusive um vídeo que viralizou nas redes sociais aí, comunicando aos policiais do estado de São Paulo que estavam prendendo o vulgo Chip, chamado Chip, que foi o que atirou no soldado da Rota. Isso derruba a narrativa falaciosa da esquerda, de boa parte da extrema esquerda, que fala que a polícia só mata, executa. É mentira. Tá vendo? Olha, ele foi preso, ele não foi morto. Por quê? Porque não reagiu. Então, a polícia militar, assim como a civil, são extremamente legalistas. Aí fala, mas tem desvio de conduta. Então, me aponte uma profissão que não tenha desvio de conduta e depois você atira a primeira pedra. Todas têm. E tá certo a ação aqui do governo do estado de São Paulo, do secretário. O crime só entende uma linha, que é isso. E para cima deles, não dá para ficar, ai não, vamos chegar lá, abraçar uma árvore, soltar pombas branquinhas, vamos fazer uma passeata e soltar balões. Não, o crime não entende isso. Mesmo porque as pessoas criticam a polícia até quando ela está com a arma em punho apontando, varrendo, a gente chama de varrer os becos, varrer, por causa disso. Essa imagem da morte deste herói do Cosmo retrata bem isso. O policial com a arma aqui já atirou. É por isso que o policial, quando ele entra nas comunidades, ou vai fazer uma incursão, ou uma abordagem, ele fica apontando a arma. Mas quando o policial é muito bem treinado, ele está sempre com o dedo fora do gatilho. Ele nunca está com o dedo no gatilho. Isso é um procedimento de segurança. Então vocês que adoram criticar a polícia, por que está apontando a arma? Por que está com a arma em punho? Eu já cheguei aqui em restaurante e uma senhora me questionou uma vez, por que você entrou com o fuzil aqui? Vocês podem parar para comer? Eu respondi para ela, não, eu sou um cavalo, eu tenho que comer em pé e lá na rua. Então a gente tem que ouvir esse tipo de coisa o tempo todo de pessoas contra a polícia. E isso tem que parar, essa cultura no Brasil, porque quando essas mesmas pessoas, geralmente esquerdistas caviar, vão lá para os Estados Unidos, só faltam bater continência para a polícia, de tanto respeito que eles têm com a polícia, porque lá sabe que a lei funciona. Lá você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser branco, você pode ser preto, famoso, artista, celebridade ou não, a cadeia vai funcionar para você do mesmo jeito que uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem recurso, que não tem nada. Ana, a gente teve também envolvendo essa operação na Baixada Santista uma manifestação da ouvidoria da polícia. O ouvidor da polícia do estado de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva, ele e uma comitiva de direitos humanos se dirigiram, inclusive, para a Baixada Santista para começar a acompanhar essas operações, porque, segundo as informações da ouvidoria, há necessidade de acompanhamento dessas 20 mortes ocasionadas pelos policiais. Ana Beatriz. A gente tem comentado muito sobre os problemas da segurança pública aqui no país. Essa questão da Baixada Santista, ela chama atenção por vários aspectos. O primeiro, e aí eu tô com o delegado Palumbo nessa, diz respeito a mídia que traz os 20 bandidos mortos, coitados, meu Deus, quais foram as circunstâncias, ao tempo em que esse coitado desse soldado não se destaca tanto. Né? Eu não acho que seja ruim que a ouvidoria vá buscar entender o que aconteceu. Porque 20 mortes, sejam de criminosos ou seja de qualquer outra pessoa, é um número que chama atenção. Mas essa investigação, ela tem que ser idônea.
ela não pode ser investigação de narrativa e de sensacionalismo. Ela precisa verificar se as condições daquele momento levavam os policiais a agir da forma que agiram, se é que foram os policiais que mataram essas 20 pessoas, porque até agora ninguém disse que foram, né? Só se sabe que 20 pessoas morreram. E dito isso, eu só tenho a lamentar que a gente tenha que passar tanto tempo desse programa discutindo questões de segurança ou celebrando que um preso foi preso, ao invés de ter sido morto ou ao invés de fugir, nem drone acha. Eu gostaria de chegar... Em um dia que os presos foram soltos, Exato. Drone para ver a paisagem. A coisa está tão fora de ordem que nós estamos comemorando que uma pessoa que matou outra foi presa. Né? Tem algo muito errado aí. É porque parte da esquerda extremista, os esquerdistas, principalmente os caviar, que adora os redutos aqui da classe média altíssima, ficar criticando a polícia, né? Eles adoram fumar um baseadinho, tomar uma taça de vinho de R$1.000 e descer a lenha na polícia. Era falando sobre a prisão daquele que é conhecido como Chip, é o vulgo dele, é o apelido do criminoso que teria atirado no policial da rota, soldado Cosmo, e que veio a óbito na operação da Polícia Militar na Baixada Santista. Ele foi preso pelos policiais militares lá de Minas Gerais. Quero te ouvir também, Mano Ferreira. Vamos lá. Primeiro, parabéns para a Polícia Militar de Minas Gerais, em cooperação com a Polícia Militar de São Paulo, conseguiram prender esse assassino e eu espero que ele seja devidamente condenado e fique preso, né? Porque parece que no Brasil isso é exceção, né? Que um homicida que seja julgado, condenado e se mantenha preso. É inaceitável que a gente tenha exceções para casos como esse, em que o cara matou um policial militar em serviço. E aí é um caso em que a câmera corporal tem que ser usada como elemento de prova no processo para manter o assassino preso o quanto a lei permitir. Mostra, mais uma vez, o que eu digo. As câmeras ajudam no processo, ajudam como elemento probatório, tanto para provar a correta conduta do bom policial, como para instruir os processos como uma prova efetiva do que aconteceu. Ninguém, nenhuma entidade, nenhum militante de esquerda pode olhar para esse caso e dizer que se trata de uma injustiça, de um pobre coitado. Não, é um assassino que atirou num policial em serviço e isso está provado oficialmente graças ao uso das câmeras corporais, mostrando, mais uma vez, o que eu digo, as câmeras bem utilizadas são aliadas do bom trabalho da polícia. Ju, o Mano tá falando a respeito da identificação desse sujeito que foi preso lá em Minas Gerais, e isso teria sido graças às câmeras corporais. Júlia Luci. Bom, se a gente tem um problema no Brasil de que as pessoas que são condenadas não ficam presas, a gente precisa entender, antes de mais nada, que elas só foram condenadas porque a autoria do crime foi declarada sobre elas. Então, as pessoas não são soltas porque, no meio da execução da pena, suscitou a dúvida sobre a execução do crime. Vamos deixar isso muito claro. Tanto a autoria como a materialidade precisam ficar provadas no caso de uma decisão condenatória. Ponto número 1. Então, se a pessoa é solta no meio da pena, é porque houve ali alguns tipos de benefícios, entendeu-se que ele estava em condições de progredir, por isso ela foi solta. Não tem nada a ver com a dúvida sobre a execução do crime. Eu achei interessante a fala da Ana quando ela constata isso, né, assim, de que, caramba, hoje a gente está numa situação tão grave no Brasil que a gente está tendo que comemorar o básico. Né? É uma sensação, assim, que desperta muitos sentimentos ruins, assim, sabe? E aí, Ana, isso não foi construído do nada, né? Essa inversão de valores não foi construída do nada. A gente está vendo aí o tempo inteiro a presunção de que a polícia erra. Porque se estivéssemos hoje nos Estados Unidos, não haveria dúvidas quanto à polícia, no caso dessas 20 pessoas que morreram no confronto, ninguém estaria duvidando de que a polícia fez um bom trabalho. Ninguém estaria duvidando de que a polícia agiu quando precisou agir. É porque aqui no Brasil, o tempo inteiro a presunção é de erro
sobre a polícia, não sobre de acerto. Por isso que, nesse caso, eu discordo. Eu acho que vir uma comissão da ouvidoria, junto com defensores dos direitos humanos, aí em relação a esse caso, eu acho que é grave. Eu acho que isso é um sintoma de uma doença que está instalada no Brasil, de que a doença de desconfiar da capacidade de atuação da polícia e de presumir que a polícia erra. E é essa mesma presunção que subsidia o debate das câmeras. Não, mas desculpa, Júlia, porque o Estado brasileiro é muito mais ineficiente que o Estado americano. Como um todo, isso não é um privilégio, entre aspas, das polícias. A relação do cidadão brasileiro com o Estado brasileiro é de desconfiança. E a polícia é o braço armado do Estado. Então, o cidadão brasileiro desconfia do Estado como um todo, desconfia do fiscal, da vigilância sanitária, que às vezes quer uma propina, desconfia de tudo, desconfia do professor, se está dando a matéria corretamente em sala de aula, se está dando migué, metendo atestado para faltar aula. A polícia é a grande vidraça. Tudo que tem de errado, vamos atacar pedra na polícia, como se a polícia fosse responsável das pessoas morarem em barracos de madeira, de não ter uma cultura de educação. A desconfiança do cidadão brasileiro com o Estado brasileiro tem uma história e tem sentido. Não é exclusividade da polícia. Tem gente, eu concordo que tem militante de esquerda que quer transformar a polícia em vilã. Isso é errado. E eu combato isso também. Mas a gente não pode achar que a desconfiança não tem sentido. A desconfiança do cidadão brasileiro com o Estado como um todo é porque a gente paga imposto pra caramba e não tem retorno. São 5 meses de pagamento de imposto e muitas vezes a pessoa não confia que o serviço público básico vai ser prestado da forma básica. Então, nesse sentido, é importante aumentar a eficiência do serviço público e trazer garantias que mostrem para a sociedade que o serviço público está sendo bem prestado justamente para aumentar essa confiança. Ou seja, o Estado brasileiro, para se legitimar diante da sociedade, tem que sim fazer um esforço ativo de mostrar o serviço bem feito. E isso também inclui o trabalho policial. Ô, Palumbo, como que o Estado pode fazer para melhorar a imagem da polícia perante a sociedade? Olha, isso aí é cultural no Brasil, né? Eu acabei de falar agora há pouco. A pessoa aqui, ela quer enfiar o dedo na cara do policial e chega nos Estados Unidos, só falta bater continência e abaixar a cabeça. Isso acontece principalmente com a classe média e classe média alta. Aí as pessoas falam, a câmera salva a vida do policial. Mentira, não salvou a vida do COS. Pode auxiliar nas investigações. O que salva a vida do policial é você dar um bom salário para que ele não saia do turno dele de 12 horas e já engate um bico, como acontece com a maioria esmagadora dos praças. Para quem não sabe o que é praça, é o cabo, o soldado e o sargento. São os que ganham os piores salários. Eles intercalam lá, 12 horas já vai pro bico, descansa 6 horas, vai pro bico, vai pro bico, vai pro bico. Isso atrapalha no rendimento dele. Treinamentos constantes. Não tem treinamento. Eu não estou falando da polícia do estado de São Paulo, não. Eu estou falando da polícia do Brasil inteiro. Não se tem treinamento. Para quem duvida de mim, quando você estiver pelo interior aí do Brasil, chega para um policial militar, um policial civil e fala assim: quantas vezes você treina tiro por ano pago pela instituição? Pergunte para eles. Vocês vão ver que eu não estou falando mentira. Isso também salva a vida do policial, porque o treinamento constante faz com que ele vá agir melhor. Mas não, eles preferem gastar milhares e milhares de reais, não se preocupa com câmeras, não se preocupa com o treinamento do policial, não se preocupam com o que o policial está fazendo na Fox, se matando de fazer bico, e isso reverte num salário bom para ele parar de fazer o bico, e crucifica o policial o tempo todo. Então a polícia faz muito pelo que ele recebe do Estado. Não, e tem um elemento adicional, eu concordo com esses pontos do Palumbo, e um elemento adicional é que as operações precisam de planejamento. E quem planeja as operações são policiais de mais alta patente, que não podem tratar o policial que está na ponta como se fosse uma peça de xadrez, um peão que você dá como se não fosse um ser humano, que vai morrer se a operação for mal feita. Então, a quantidade muito grande de policiais mortos mostra que a gente precisa cobrar aos comandos da polícia que as operações sejam melhor planejadas para salvaguardar a vida dos policiais que vão para a campo.
certíssimo, porque eu já cansei de receber ordem de delegados maçaneta, que nunca foram numa operação. E a gente fala, tipo no filme Tropa de Elite, isso vai dar merda. Porque o cara não tem vivência de rua. Não adianta, um gabinete, uma academia não vai te dar vivência de rua. Só o policial que trabalha numa rua, que trabalha constantemente, não é 1, 2 anos não, é 10 anos, 15 anos, ele vai saber, olha, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar problema. Mas geralmente quem arma as operações nunca prendeu nem o dedo na porta, aí fica difícil.